Aos amigos aqui presentes, boa tarde e obrigado por estarem fechando conosco o calendário de eventos de 2021, com a segunda edição do Conexão Empresarial no formato presencial. Atravessamos um deserto de incertezas, perguntas sem respostas, perdas de amigos e conhecidos, fechamento de empresas, desemprego, mas também aprendemos muito. E aprendemos, sobretudo, que esperança, motivação e muito trabalho fazem dos brasileiros e dos mineiros, em especial, um povo que enfrenta suas dificuldades, busca novos formatos, olha para o futuro e não desiste. Por isso estamos aqui, para trocar experiências e, aos poucos, retomarmos nossa rotina na vida social e corporativa, dentro das possibilidades do momento. Nosso convidado de hoje muito nos honra com a sua presença e tem muito a dizer sobre o trabalho sério e dedicação ao projeto de recolocar o Estado de Minas no caminho do desenvolvimento social e econômico. Obrigado, governador Romeu Zema, por aceitar o nosso convite. Nossos agradecimentos também às empresas apoiadoras desse evento, a Anglo América, a Drogaria Araújo, o Grupo BMG, a Líder Aviação e a Uzi Minas. Registro e agradeço a presença dos responsáveis e profissionais das agências 18 Comunicação, Tom Comunicação, Casa Blanca, Ouro Digital, Casa Santo, Lápis Raro, RC Comunicação, Letra Comunicação, LZ Comunicação, Solution e Fazcom. Não só por nos prestigiarem nesse almoço, mas pelo empenho e dedicação com que nos atendem. Eu fiz questão de ler essas palavras aqui exatamente como elas foram escritas, mas pelo sentido de reconhecer e reforçar a confiança que a gente tem em algumas pessoas. E cito aqui, nesse último Conexão, a participação, a presença da Socorro Almeida, que tem apoiado e tem conduzido conosco os eventos ao longo dos anos. Possivelmente eu nunca li nenhum texto corrido com palavra a palavra ao longo desses 13 anos, mas fiz questão de ler letra a letra, palavra a palavra, o que a Socorro escreveu. E agradeço ela aqui de maneira muito especial, não só por hoje, obviamente, mas por toda a caminhada. Meu caro governador, a gente já começou a programação do canal Ver Brasil desde o dia 30 de agosto, no YouTube, graças a Deus, de maneira crescente. A gente vai dar mais alguns detalhes ao passar aqui da nossa apresentação do governador. Nós vamos dar mais alguns detalhes de números, de realizações que a gente conseguiu alcançar nesses últimos meses, de 30 de agosto até o presente momento. Então, é hora da gente seguir para a nossa atividade principal, que é realmente entender o que a gente pode esperar para o Estado, o que a gente pode esperar na visão do governador do Brasil, nesses tempos tão difíceis que a gente está enfrentando, de pandemias, de questionamentos, seja de ordem política, seja de opiniões assim ou assado. Então, é uma oportunidade única nesse dia aí, 7 de dezembro de 2021, ter o governador Romeu Zema falando um pouco sobre o que a gente pode esperar. Natural de Araxá, iniciou sua trajetória profissional bem cedo, aos 11 anos, seguindo os passos do pai. Passou por diversos cargos na empresa familiar e, em 1991, assumiu o controle das lojas Zema, tendo sido responsável pelo salto que levou a rede varejista de apenas 4 unidades em Minas Gerais para 430 lojas em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. É graduado em administração de empresas e apaixonado por gestão e desenvolvimento de pessoas. E, em sua primeira incursão na cena política, elegeu-se governador de Minas em 2018 pelo Partido Novo.
Depois que o governador falar, a gente vai abrir espaço para mais 5 perguntas, e eu gostaria de falar com alto e bom som. Seja muito bem-vindo, caro governador João Romeu Zema, obrigado por estar aqui no Conexão Empresarial conosco, o último de 2021, o segundo presencial, e a palavra sua na sua casa, Minas Gerais. Obrigado, bem-vindo. Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Prazer estar aqui, em nome do PCO, diretor-geral da VB Comunicação. Eu cumprimento aqui todos os empresários, profissionais liberais, executivos do mercado de comunicação, os deputados aqui presentes, Gustavo Santana, Virgílio Guimarães e Braulio Braz, e também o nosso querido vice-governador Paulo Brant, companheiro de todo momento. Muito obrigado. Bom, nesse mês de dezembro, nós estamos a caminho de completarmos 36 meses à frente do governo de Minas. Assumimos um estado arrasado, quebrado, e posso dizer que conseguimos avanços expressivos nesse período. Eu saliento aqui os 14 bilhões que estão sendo devolvidos para todos os 853 prefeitos, valores que foram subtraídos na gestão anterior de repasses constitucionais da saúde, Fundeb, IPVA e ICMS. Já pagamos uma quantia expressiva, pontualmente, de acordo com aquilo que foi acordado em março de 19, logo no início do nosso mandato, e continuaremos esse pagamento, que vai se estender ainda por um bom tempo. Mas os prefeitos estão recebendo de volta aquilo que havia sido subtraído. Além disso, tivemos um impacto positivo para os mais de 600 mil funcionários públicos do Estado, tanto da ativa quanto aposentados ou da reserva, que há 6 anos não recebiam os seus salários de forma regular, sempre com atraso e, muitas vezes, sem previsão de pagamento. Desde no 5º dia útil de agosto, nós regularizamos esses pagamentos. Fizemos isso gradualmente, primeiro para as forças de segurança, depois para a saúde, e em agosto último para todos. Estamos tendo o prazer de hoje estarmos pagando pela 5ª vez em dia, e dia 15 de dezembro, depois de 6 anos também, pagaremos o 13º salário de forma integral, o que durante 6 anos não aconteceu. Então, isso demonstra que austeridade traz bons resultados. E o nosso governo tem sido um governo austero, a começar por mim mesmo, que dispensei todos os gastos, uma infinidade, que outros governadores tinham. Eu falo que, se você quer fazer a mudança, antes de tudo, dê o exemplo. E é isso que eu tenho procurado fazer à frente do Estado. E como venho da iniciativa privada, sei do grande potencial que há de melhoria na máquina pública. A máquina pública no Brasil, eu falo tanto municípios, muitas vezes estados e a própria União, ficaram viciadas de que só dinheiro resolve. E quem aqui é do setor privado sabe que, além de dinheiro, tem muita coisa que ajuda na solução, ajuda na melhoria de gestão. Por exemplo, gente competente. O meu secretariado todo, nenhum deles eu conhecia 1 a 4 anos atrás. Nenhum. Todos foram selecionados e estão lá hoje porque podem contribuir muito. São especialistas na área e não indicações de partidos, etc.
Eu acho um absurdo alguém que não é da área da saúde assumir uma secretaria de saúde. E é o que já aconteceu na maioria das vezes. Então, estamos conseguindo esses avanços porque priorizamos gente competente. Temos também método de trabalho. Tivemos a BCG, o Boston Consulting Group, no início do nosso governo, fazendo todo um diagnóstico, metas, planos. Se você não tiver meta, não tiver método de trabalho, você não vai para lugar nenhum. E o que acontecia antes era algo bem longe disso. Então, hoje, eu posso dizer que todos os indicadores do Estado tiveram melhoria nesses 3 anos. Não foi só a parte financeira, como eu disse que melhorou, não. Tive agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Passalho, o secretário da Fazenda também, uma coletiva de imprensa. Pela primeira vez na história de Minas, durante um exercício, nesse ano de 2021, nós vamos conseguir superar em investimentos privados que o Estado trouxe a barreira de 100 bilhões de reais. Então, é algo muito significativo. Para efeito de comparação, a última gestão trouxe para Minas Gerais, em 4 anos, 26 bilhões. Esse ano, nós já conseguimos romper 100 bilhões de reais, totalizando 189 desde o início da nossa gestão. Então, fica muito claro que um ambiente mais estável, um ambiente de austeridade, de previsibilidade, de muito critério no trato da coisa pública, analisando cada real gasto, é um ambiente mais atrativo, que gera mais empregos. Eu estava dizendo, avançamos na segurança. O Ministério da Justiça publicou ranking dos estados com relação a crimes violentos. No primeiro semestre desse ano, Minas Gerais, o estado mais seguro nesse critério do Brasil. Tivemos ainda um avanço muito expressivo na questão da transparência das contas públicas, que é fundamental. Gestão sem transparência não é uma gestão que vai funcionar bem. Minas Gerais, de acordo com a Controladoria Geral da União, era o 20º estado, e, há 2 anos atrás, estamos ocupando o 1º lugar no Brasil em transparência das contas. E isso é fundamental. Desde o primeiro dia, colocamos o Rodrigo Fontinelli como controlador do Estado e falei, você tem total liberdade para fazer a sua função, independente de quem estiver sendo averiguado, qualquer departamento. Então, não há, dentro desse governo, eu posso assegurar, pessoas privilegiadas tratado de modo diferente. Estamos dando um tratamento igual a todos os prefeitos, prefeita Margarida de Juiz de Fora aqui, com quem eu sempre tenho tido a oportunidade de encontrar. Para nós não tem partido, para nós tem a seguinte condição, ser mineiro, e todos os municípios são. E temos feito um investimento muito, muito grande, como talvez há décadas não existia no Estado, em educação. Mais de 1.300 escolas reformadas até esse momento. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola em Visconde do Rio Branco, próximo ao Bar, e naquela escola específica que eu visitei, as crianças, em vez de usarem os banheiros da escola, usavam os jardins da escola para fazer suas necessidades, devido à precariedade das instalações. Em Juiz de Fora, a prefeita sabe, nós tínhamos lá escolas onde a sala de aula, alguns cômodos, ficavam escorados com toras de eucalipto, para não cair, para não vir abaixo. E isso já está fazendo parte do passado. São escolas reformadas, uma melhoria substancial na merenda escolar, que durante um período passou a ser uma água com arroz ou uma água com feijão,
e não uma merenda como deveria ser. Verba de manutenção e custeio paga pontualmente para que as escolas todas possam fazer qualquer pequeno reparo necessário. Então, hoje, a educação em Minas tem um cenário muito diferente daquele que tinha no passado. E tivemos o reflexo no IDEB. Depois de 8 anos estagnado, batemos recorde na avaliação do Ministério da Educação e Cultura, tanto em educação, aliás, né? Cultura, estou muito antigo aqui, me desculpem. Batemos recorde, tanto em português quanto em matemática. Com relação à saúde, é difícil nós fazermos uma comparação de um período pandêmico com um período normal, mas, dentre todos os estados aqui da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, Minas Gerais é aquele que tem a menor taxa de mortalidade na pandemia. Isso demonstra que fizemos um trabalho bem acima da média Brasil. E não fica só por aí. Eu diria que nós também inovamos. Talvez o acordo de Brumadinho seja um exemplo. Desde quando tivemos essa tragédia, que custou 172 vidas, eu fiz questão de estar próximo do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Advocacia Geral do Estado, convocamos também os entes federais e falei, Mariana está completando 4 anos e nada aconteceu ainda, será que nós vamos trilhar o mesmo trajeto? E conseguimos, assentamos, tivemos muitas desavenças, porque no setor público todos também querem protagonismo, mas vimos que se nós todos trabalhássemos em conjunto, conseguiríamos algo muito melhor para o Estado de Minas. O doutor Sérgio, advogado-geral, e a equipe dele, junto com a CEPLAG, participaram aí de centenas de horas de reuniões com os outros entes e conseguimos fazer o maior acordo da história, 37,5 bilhões, que hoje estão se transformando em obras em todo o Estado. Melhores rodovias, melhor saúde, melhor educação e muito ainda há por ser feito. As cidades da bacia do Paraopeba que foram atingidas, agora é que vão começar a receber essas obras de melhoria. E eu saliento aqui que nenhum real desse acordo veio para o cofre do Estado, nenhum. 0 para ajudar a pagar conta, porque eu fiz questão de que todo o recurso, 100%, fosse investido em melhoria do serviço público, como eu acabei de mencionar. Então, vamos deixar um grande legado para o povo mineiro. E devido a esse caso, que caminhou relativamente bem, estamos hoje em tratativas com relação à tragédia de Mariana, que pode vir a ter uma solução também semelhante à que teve Brumadinho. Eu, governador do Espírito Santo Casagrande, e também o governo federal, já que se trata de um rio nacional, o Rio Doce, e não mais de um rio só do nosso estado, estamos trabalhando em conjunto para que possamos fazer um desfecho semelhante, onde tanto Minas quanto Espírito Santo receberão grandes obras, grandes investimentos para compensar aquilo que custou tanto lá atrás. E isso demonstra claramente que nós mudamos aquela cultura do litígio para a cultura do consenso, do diálogo, de estarmos fazendo um acordo e não ficarmos aí décadas. Geralmente, o que sempre prevaleceu no Brasil foi essa cultura do litígio. A minha equipe preparou aqui, que ela está muito querendo que eu não deixe de falar nada importante, então deixa eu dar uma olhada aqui para não esquecer nada.
Mas essa atração de investimento recorde que eu mencionei agora há pouco tem tudo a ver com um ambiente mais propício que nós criamos. Nós eliminamos alvarás para 702 atividades em Minas Gerais. Aquelas atividades pequenas, simples, hoje não precisam mais de alvará no Estado. As grandes empresas, que muitos aqui trabalham ou são acionistas, tiveram uma grande simplificação nas obrigações acessórias, o que significa mais facilidade para prestar contas ao Estado. E vamos ainda continuar avançando muito nessa questão de um ambiente mais propício para o investidor. Com relação ao futuro, o PCO pediu que eu falasse aqui de futuro. De certa maneira, eu mesclei aqui passado e futuro, mas Minas Gerais, para poder continuar trilhando esse caminho que nós queremos, que é sair do círculo vicioso e entrarmos num círculo virtuoso, precisa aprovar o regime de recuperação fiscal que está na Assembleia Legislativa. O regime de recuperação fiscal para o Estado é o equivalente a uma recuperação judicial para o setor privado. Minas Gerais, hoje, tem uma dívida vencida com a União no valor de 30 bilhões de reais. Essa dívida está com a cobrança suspensa, devido a 5, 6 anos atrás, o Estado ter conseguido liminar para suspender o pagamento. E tanto o ministro Barroso como o Fux já me convocaram e disseram, não dá para esperar mais. Passou a pandemia, está sob controle, enquanto foi pandemia, o tratamento foi diferenciado. E vamos ter de devolver isso para a Secretaria do Tesouro Nacional. E nós temos, com o regime de recuperação fiscal, a oportunidade, a condição de parcelarmos esses mais de 30 bilhões de reais em 30 anos. E isso se adequa ao fluxo de caixa do Estado. Agora, pagar esses 30 bilhões num curto espaço de tempo vai fazer com que Minas fique com as suas finanças completamente descontrolada novamente. Então, os nossos nobres deputados têm essa missão muito importante de avaliar o que eles querem para Minas Gerais. Previsibilidade, 30 anos para pagar, ou o que eles propõem. Eu falo que propostas nós estamos abertos a receber, mas o caminho que nós até o momento enxergamos foi exatamente o regime devido a essa elasticidade no prazo. Da educação, eu não mencionei aqui, mas eu sempre menciono, para caminharmos aqui para o encerramento, que desenvolvimento econômico não é uma bala de prata. Tem prefeito que me procura e fala, coloca uma indústria na minha cidade que a minha cidade vai desenvolver. Desenvolvimento não é isso. Desenvolvimento é uma coisa sistêmica. São uma série de ações que levam um país ou uma região a desenvolver. Primeiro, ninguém quer investir aonde quem manda é o crime organizado. Então, segurança é fundamental. Avançamos em segurança. Pessoas qualificadas, fundamental. E aí está um outro programa que nós lançamos, importantíssimo, Trilhas de Futuro. São 75 mil vagas que já foram disponibilizadas e que estão acontecendo, de ensino profissionalizante, que o Estado está pagando para jovens, para adultos, em todo o Estado, sem exclusão de qualquer região, visando a qualificar as pessoas. Semana passada, em João Molevade, eu visitei o SENAC, 3 turmas que estavam lá cursando marketing, finanças e rede de computadores,
E tive a oportunidade de conversar lá com esses jovens, e fica muito claro, e vocês aqui que estão no setor produtivo sabem disso, as empresas estão demandando profissionais que muitas vezes não têm a qualificação. Então, no Brasil, nós temos uma condição muito especial, empresas com vagas em aberto e desemprego alto, porque quem está desempregado não consegue ter a qualificação adequada. Essas 75 mil vagas, que o ano que vem se transformarão em mais de 100 mil, que nós vamos iniciar uma segunda leva, são fundamentais para nós ajustarmos essa demanda e oferta de mão de obra no Estado. Então, a nossa educação tem conseguido grandes avanços, fizemos algo inédito, mais de 500 milhões repassados para as universidades federais do Estado, que vão ter condição de concluir diversas obras que estavam em andamento e que estavam sofrendo contingenciamento da União e que corriam risco de parar. Então, tudo que está ao nosso alcance está sendo feito para termos um melhor cenário na formação de bons profissionais. E, para encerrar aqui, eu queria lembrar que, nos últimos 40 anos, o Brasil, infelizmente, foi uma das economias do mundo que menos cresceu. 40 anos atrás, a nossa renda e a da Coreia tinha uma semelhança muito grande. Hoje nem se compara Coreia e Brasil. Infelizmente, eles avançaram muito e nós muito pouco. Eu quero lembrar que tudo isso tem acontecido no Brasil porque aqui nós nos tornamos um país avesso às mudanças. Quais grandes mudanças nós tivemos aqui nesses 40 anos? Eu só me lembro de 3. Em 94, nós tivemos o fim da inflação, com o Plano Real. Há 3 anos atrás, 4, nós tivemos uma reforma trabalhista no governo Temer, que poderia ter sido maior, poderia ter avançado mais. E há 2 anos atrás, nós tivemos uma reforma previdenciária, que poderia também ter avançado mais. Eu falo que a previdenciária poderia, pelo menos, ter considerado a expectativa de vida estando aumentando como um gatilho, porque daqui a 10 anos nós vamos ter outro parto. Eu sempre menciono que o parlamento no Brasil, me referindo a Brasília, não gosta de resolver as coisas definitivamente, gosta de resolver provisoriamente. Parece que ele sempre precisa estar voltando a resolver o que poderia estar sido resolvido definitivamente. A da Previdência é um exemplo claríssimo, porque não tem um gatilho. O tempo de contribuição daqui a 6 anos, 8, aumentar 1 ano, se a expectativa de vida também assim caminhou nesse sentido. E sem as reformas que faltam, o Brasil não vai dar certo, não vai. Nós temos hoje ainda um Estado que custa caro para um povo pobre, um Estado que cobra muito e dá pouco em retorno. Então, uma reforma administrativa é fundamental. Não temos como escapar de uma reforma que venha a dar mais racionalidade para o ente público. Nós temos salários de entrada em algumas carreiras altíssimos, algumas promoções automáticas que fogem de qualquer racionalidade. E, se não tivermos essa reforma, nós vamos continuar tendo uma máquina que tira do pobre e dá para quem já tem muito. E não uma máquina que pode devolver uma saúde melhor, uma educação melhor, uma infraestrutura melhor. Fundamental. E parada no Congresso. E, muitas vezes, o que se vê é o Congresso ficar totalmente envolvido em questões secundárias, que não tem nenhuma relevância, como aconteceu há 3 meses atrás, se pode ou não pode coligação entre partidos. Isso para o povo é irrelevante. Nós temos de fazer, parece que o Estado no Brasil esqueceu que ele existe para servir o povo.
fica discutindo só questões de quem está dentro do Estado, e esquece que o povo é que é representado ali. E outra reforma que tem um impacto gigantesco também, talvez não tão grande quanto a outra, é a reforma tributária. Nós temos um manicômio tributário no Brasil. O que está lá não é reforma, é um remendo tributário, que mexe em algumas alíquotas, nada além disso, a insegurança perdura. Eu menciono que aqui no Brasil, quem paga imposto, dependendo de algum dia um juiz, um tribunal mudar o entendimento, você vai ter uma surpresa, que pode ser boa ou ruim. Ruim, se você descobrir que pagou a menos, né? Mudar o entendimento, você descobre que pagou a menos. Os computadores da Secretaria da Fazenda nossa e da Receita Federal já está tudo programado para mandar a fatura em poucas horas. Chega lá a fatura para quem, devido a esse novo entendimento, pagou menor. Agora, se você pagou a maior, prepare-se para uma via crucis, né? Contrate um ótimo tributarista para que ele possa recalcular tudo que você tem direito, entre, né, com uma ação judicial ou tente compensar, e você ainda vai receber lá um bando de fiscais para ver se essa compensação está certa ou não. Então, é um país inóspito para quem quer investir, para quem quer criar riqueza. E talvez por isso nós estejamos ficando para trás. Se nós quisermos desenvolvermos como economia, como um país, nós temos de tratar bem aquele que cria riqueza, e não tratarmos mal, como tem acontecido. Aquilo que depende de regulamentação do Estado, como eu disse, nós temos avançado, mas muito, muito só depende do federal. Aí já foge aqui da nossa alçada. Mas eu sempre tenho pleiteado aos nossos deputados federais atenção a isso. Quando estou com o presidente do Senado, nosso mineiro Rodrigo Pacheco, idem, mas não tenho visto isso ser priorizado em Brasília. Então, mais uma vez, é uma questão de grande preocupação para nós assistirmos pautas tão importantes serem relegadas a um segundo plano. Mas agradeço muito aqui a presença dos senhores. O PCO é sempre um agente aqui agregador do empresariado. Lamento não estar fazendo o Conexão Empresarial em Araxá, né? Será muito bem-vindo lá, quando for possível. E é sempre bom nós termos esses momentos aqui para estarmos mostrando aquilo que está acontecendo, para onde deveremos caminhar. Sou sempre questionado sobre eleição presidencial o ano que vem. É uma interrogação, né? Se os comentaristas políticos não sabem, eu muito menos. Não sou nenhum especialista em análise política. Estou aqui para tentar colocar o nosso Estado numa situação melhor. Mas, com relação a Minas, eu sou muito otimista. Nós vamos ter uma avalanche de investimentos daqui por diante, devido ao acordo com a Vale, devido a esses investimentos privados que estamos atraindo, e isso vai significar uma economia muito mais movimentada, criando mais empregos e oportunidades para todos. Então, fico muito satisfeito de, em Minas, nós estarmos avançando, mas o Brasil precisa avançar também. Caso contrário, nós vamos sofrer essas consequências. Não dá para nós fugirmos desse contexto Brasil. Muito obrigado, contem com o nosso governo, nós estamos à disposição. Para mim foi um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Bom almoço a todos.